vamos gravar. Então, nós temos visto e temos estudado sobre o futuro da igreja, não é isso? O futuro da igreja. Bom, nós já vimos o que são as dispensações, o que é ser um mordomo de Deus, né? Nós vimos isso também. Nós vimos em qual altura do campeonato, né, nós estamos, em qual parte do período de história do mundo, ou em qual período de tempo, dentro do tempo de Deus, do tempo bíblico, né, da história bíblica, nós nos encontramos hoje. Nós vimos isso também no passado. Nós estamos período da igreja, ou dispensação da igreja. Nós já entendemos o que é a dispensação da igreja ou da graça, e o que são as dispensações, né? Nós já estudamos isso. E o que é o dispensacionalismo, que é o nosso modelo de interpretação bíblica, pelo qual nós enxergamos a Bíblia. Bom, dito isso, nós vamos avançar. Nós vamos estudar hoje o que é o arrebatamento da igreja. Então vou escrever e vamos ver se vai sair ali na tela. Arrebatamento da igreja. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos notar que nosso intuito aqui hoje, nosso objetivo aqui hoje é entender o que é o arrebatamento, aprender sobre ele, entender o que é e quando será, ter uma ideia bíblica de em qual momento se dará essa ocasião do arrebatamento da igreja. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de novo, vou lembrar de novo com todos, com você, irmã Dez, e com quem estiver assistindo a gente aí nas redes sociais, o momento que nós vivemos hoje, o atual momento, é ano de 2024, nós estamos no ano de 2024, qual é o período da história da igreja, né, de Deus que nós vivemos? Então, esse é o período da dispensação da graça. Nós estamos nessa dispensação da graça da igreja, que é o período que compreende ali, desde Atos 2, quando o Espírito Santo veio, desceu e passou a habitar nos crentes, e ali nasce a igreja de Jerusalém, até hoje. Então, na teoria e na prática, o livro de Atos ainda não se encerrou. O livro de Atos continua por meio de nós, a igreja do século 21, se eu não me engano, né? Que a gente está isso mesmo, século 21, a igreja de 2024 agora, nós fazemos parte da continuação da história do livro de Atos. É por isso que o livro de Atos, lá no capítulo 28, não tem um final abrupto. Lucas, quer dizer, ela tem um final abrupto. Lucas não tece um final para a história. Termina com Paulo preso e o livro acaba. Mas a gente sabe que depois Paulo seria solto de novo, continuaria suas viagens missionárias, o seu ministério. E nós somos fruto desse ministério de levar o evangelho aos gentios. O evangelho foi levado aos gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, e chegou aqui no Brasil, na cidade de Mossoró. Nós somos fruto desse trabalho que começou lá atrás. Então, qual é o evento? E essa pergunta que deve dominar a nossa mente, para que nós possamos entender as questões como, por exemplo, do arrebatamento. Qual é o próximo evento profético, escatológico, que acontecerá com a igreja? Só tem um. Pode responder. Exatamente, o arrebatamento. O que falta para acontecer o arrebatamento de profecia? Mais nada. Textos bíblicos que precisem se cumprir para que o arrebatamento aconteça. Não falta mais nada. Então, nós estamos na iminência. Ou seja, isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer minuto. Jesus pode vir até os céus e buscar a sua igreja. Isso pode acontecer hoje, amanhã, próxima semana, daqui a 10 anos, eu não sei. Mas não deixa de ser algo iminente, porque não falta mais nada para se cumprir. Nós estamos num hiato histórico, né? Que não tem mais nada de profecias do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento
textos que falam que ainda falta se cumprir algo para que o arrebatamento possa acontecer, tá bom? Então, esse é o próximo evento. Esse evento, o arrebatamento, também marca o final da história da igreja. Ele marca o final, se for melhor para compreender, eu vou mudar minhas palavras aqui, ele marca o final da dispensação da igreja. Dessa época, esse período de época em que a igreja está estabelecida no mundo, ele se encerra aí, porque Cristo vai levar a sua igreja, e não haverá mais igreja na terra, somente no céu, tá bom? Jesus vai levar todos os salvos que estiverem vivos, e os que estiverem mortos vão ressuscitar. Pode perguntar. Isso. Pode falar. Oi? Ok. Certo, ok. Isso. Exato, ok. Justo, a gente vai tratar disso nesse capítulo, tá bom? Mas, por exemplo, quem não for arrebatado é porque não era salvo. Entende? Nesse período da tribulação, que o arrebatamento vai acontecer. O que vai se instalar na terra? Qual o período que vai se instalar na terra? O próximo aí, depois da dispensação da igreja. É o período da tribulação, são os 7 anos de tribulação. Pessoas vão se salvar no período da tribulação? Vão se salvar. Elas vão crer em Jesus nesse período? Sim, irão. Mas elas não farão parte mais da igreja. Tá bom? É um outro grupo de salvos. Sim, são salvos pela graça, pela fé, mas eles não farão parte dessa dispensação da igreja, desse período da igreja, porque já acabou. Jesus já levou a igreja. Exatamente, ela vai existir no céu, mas aqui na terra ficarão quem vai no segundo tempo, né? Quem vai ficar aqui e já ouviu o evangelho e vai lembrar que seu pai pregava o evangelho, sua mãe pregava, ela ouvia falar do seu avô, da sua avó. Talvez eles se reúnam em pequenos grupos, só que vai ser muito difícil, irmã Désia, porque haverá perseguição contra os judeus, majoritariamente contra os judeus. Eles serão perseguidos, tal qual aconteceu nas guerras passadas, na Segunda Guerra ali, né, com Hitler e tal. Eles serão perseguidos, como nunca foi na história do mundo. E o povo cristão também será perseguido, preso, morto, açoitado. Eles vão sofrer. Os textos que falam da tribulação, e é o nosso próximo assunto, eles falam de um período em que o mundo nunca viu de sofrimento. Vai ser um período de perseguição, de morte, que a igreja nunca passou. A ideia do sofrimento tão grande, tão forte, que dá para nós essa ideia, que a igreja nunca passou por algo tão sofrido. E quem ficar aqui, na verdade a igreja não, né? Eu falei bobagem, deixa eu corrigir. Quem ficar aqui salvo, vai passar por esse período da tribulação, de sofrimento intenso, do qual nunca houve antes, tá bom? A igreja não vai estar mais aqui, vai estar arrebatada, vai ser livre disso aí. E a gente vai falar disso agora, no arrebatamento. Porque nós estaremos livres da tribulação, porque antes da tribulação, nós fomos arrebatados para estarmos com Cristo. E quem ficar, pastor, se converter nesse período de 7 anos, vai sofrer literalmente o pão que o diabo amassou. Literalmente. E irmã Désia, a Bíblia fala, Jesus narra isso em Mateus, e a Bíblia fala em alguns outros textos, é um período de sofrimento tão grande, que Jesus fala até assim: as grávidas, mulheres, torçam para que não estejais grávidas, porque se vocês estiverem grávidas, vai ser dificílimo com um bebê pequeno, com criança na gravidez. Vocês vão sucumbir à força do anticristo, de Satanás, ao sofrimento que ele vai impor no mundo, tá bom? Então vocês vão sofrer. Então fujam, Jesus vai aconselhar, né? Fujam para os campos, montanhas, tal, porque esse período vai chegar. E o sofrimento, o mundo vai ser atingido com doenças, com pestes, com eventos cósmicos, né?
de fora da terra, cometas, né, vão atingir a terra, a natureza vai gemer, vai ser transformada, parte da água depois, nos 3 anos e meio finais, vão virar amargas, a água doce vai se tornar amarga e impotável, né? Não vai ser possível bebê-la, as pessoas vão passar fome, necessidade. Assim, você voltando na história da igreja, irmã Désia, você lembra na história da igreja, você retornando, que a igreja já passou por muitos momentos difíceis. Nós lembramos disso. A igreja já passou por perseguição por parte do Império Romano. Os nossos irmãos em Cristo do passado foram queimados em fogueiras, foram comidos por leões no Coliseu. Nero ascendia, eu não sei se a irmã sabe disso. Nero era um imperador de Roma, que foi sob o comando dele que os historiadores acreditam que Paulo e Pedro foram mortos. Nero, ele acendia uma via, uma rua, ele deixava clara essa rua à noite, não com tochas, mas com pessoas pegando fogo. E não eram qualquer pessoas, eram cristãos. Ele acendia ruas com cristãos, como poste, tocava fogo. Então foi um período de crueldade muito grande, mas os textos que falam da tribulação, nos profetas e também no Novo Testamento, apontam para algo pior. Para algo pior. Sim. Eu não sei, a gente tinha que procurar, né, esse texto para saber exatamente. Mas isso, a gente pode dizer que isso vai ser quase com a certeza, né? As pessoas vão se desesperar. Irmã, uma coisa é certa. Nesse período, quem se converter no período da tribulação vai ser convertido mesmo. Vai. Na época de Nero, lá de Roma, quando os cristãos eram mortos, pouquíssimos eram falsos crentes. Porque anunciar que você era um cristão era sentença de morte. Você ia perder a vida. Isso vai acontecer também no futuro. Quando vier o anticristo, Satanás for liberado para fazer todas essas coisas, né? E essas coisas terríveis vão acontecer. Vão acontecer com o mundo, com as pessoas. Então é o que eu falo, não deixe para ir na segunda leva, né? Exatamente, tem parente meu que já disse isso. Não, eu vou na segunda leva, eu vou no segundo tempo. Olha, a coisa mais inteligente que você faz é crer em Cristo agora, é se arrepender dos pecados agora. Bom, de qualquer forma, irmã, por que nós não estaremos mais aqui, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo? Porque a noiva vai subir para se encontrar com o noivo. E esse é o nosso tema de hoje, o arrebatamento. Bom, até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir, vamos seguir. Deixa eu só aumentar a claridade aqui. Bom, vamos lá. Então, o que é arrebatamento? Qual é o conceito? Qual é o significado da palavra? Arrebatamento na Bíblia vem de uma palavra grega chamada harpazo. Eu vou escrever aqui para a irmã. Se o computador colaborar, né? Harpazo, que significa, traduzindo, né, ao pé da letra, aí, é a nossa palavra bíblica para arrebatamento. Em português, ela significa literalmente isso: arrebatar, pegar pela força. Ela significa levar para si, tomar, levar embora. Arrebatar tem esse significado. Alguém que toma algo repentinamente e leva embora. Alguém que toma para si algo, que arrebata, né? Arrebata das mãos de outra pessoa algo. Ele toma para si, ele pega. Tem essa ideia, a palavra arrebatamento. É literalmente isso. Então, esse conceito de arrebatamento, ele é citado, o conceito, né? Ele é citado a primeira vez numa passagem de Jesus, lá no Novo Testamento,
que é João 14:3, que ele diz assim, João 14, versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus fala para os seus seguidores, seus discípulos, que quando ele for, ele vai preparar lugar para nós, morada no céu, e ele vai nos receber para ele, nos tomar para ele. Então esse conceito está embutido aqui nesse versículo, nas palavras de Jesus, isso, do arrebatamento. Jesus vai tomar a sua igreja para si. E por quê? Porque onde Cristo está, Ele quer que sua igreja também esteja. Ele quer isso. Então isso vai acontecer. Ele fala, para que, para onde eu estou, estejais vós também. Então aí, João 14:3, né? Nosso primeiro versículo aí. Então esse conceito de arrebatamento está embutido nesse versículo. Mas, irmã Désia, nós não vamos ficar nesse versículo. Tem um versículo na Bíblia que fala mais profundamente sobre o arrebatamento. E esse texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele vai tratar desse próximo evento escatológico que há de acontecer. E nenhum outro evento vem antes dele. Esse evento é o arrebatamento. Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, vai tratar justamente disso. E nós vamos estudá-lo logo agora. Só que, irmã, antes de passar para 1 Tessalonicenses, eu quero dar algumas razões pelas quais eu creio, e nós devemos crer, que a igreja não passará pela tribulação. Porque é fácil chegar aqui e falar, não, a igreja não vai não, porque eu entendo que esse versículo diz isso e esse outro diz isso. Ok, mas me explique melhor, me dê razões mais elaboradas, talvez explique nos versículos por que você entende que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e não depois. É importante dizer que existem vários grupos de estudiosos que entendem essa questão do arrebatamento de formas diferentes. Isso nós temos que dizer aqui. Por exemplo, o primeiro grupo, no caso, seremos nós. Nós cremos que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. E eu vou dar razões bíblicas para a irmã, nós vamos ver esses textos agora. Mas tem um outro grupo que crê que o arrebatamento acontecerá antes dos 3 anos e meio finais da tribulação, que é o período que arrocha mais um nó, né? Que fica mais pesada a perseguição. É como se fosse no meio do período, mas eles têm alguns textos para embasar essa posição deles. Não é totalmente sem noção, não. Eles têm textos, e alguns teólogos são bons professores, bons teólogos, bons pastores, que creem nessa posição, tá bom? É o arrebatamento pré-ira que eles chamam. É no meio da tribulação ali. Antes da parte mais pesada, final, 3 anos e meio finais. Que você vai lembrar, a tribulação tem quantos anos? O período da tribulação são 7 anos. São um período de 7 anos, literais. 1, 2, 3, 4, 7 anos. É literal esse período, são 7 anos. Só que esse período é dividido em 2. 3 anos e meio no começo e 3 anos e meio no final. Os 3 anos e meio do começo vai reinar uma sensação de falsa paz, embora já vai haver muita coisa no mundo acontecendo de ruim. Mas as pessoas não vão estar, talvez, todas atentas para isso, acordadas, porque nesse período inicial, o falso profeta, né, quer dizer, o anticristo, ele vai dar a noção para as pessoas que ele ainda é bonzinho, que ele ainda é do bem, que ele é o salvador da humanidade. Nos 3 anos e meio finais da tribulação, na metade ali da tribulação, ele vai se mostrar quem é, ele vai se revelar. Ele vai tirar a máscara, né? A máscara vai cair e ele vai mostrar quem ele é. E ele vai exigir adoração para si, ele vai destruir o templo de Jerusalém, ele vai tocar terror no mundo, aí a perseguição vai ser acirrada.
Aí o mundo vai entrar com perdão do termo, né? No quebra-pau final. Aí os crentes vão ser perseguidos sem dó, os judeus vão ser perseguidos, presos, mortos sem pena, nesse período final. Aí o nó arrocha, né? A coisa vai ficar difícil. Então, no início não vai ter tanto isso, embora vai ter muita dificuldade no mundo, vão ter muitos problemas, guerras em lugares diferentes e tal, problemas sociais, as doenças, vão surgir novas doenças. Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. Então, não tem uma data específica. Quando começar a tribulação, então os crentes passarão por esses 3 anos e meio iniciais, e aí no final desse período inicial, no começo do período final, que é o mais difícil, a igreja será arrebatada, que é a hora que vem a ira de Deus vai se derramar com... Isso, não falta mais nada, mas a gente diz que é iminente, mas a gente não sabe quando é. Entende? Eu não posso bater o martelo e falar assim, arrebatamento é próxima semana. Não posso. A Bíblia não deixa dia certo para isso acontecer. Ela só deixa entender que isso pode acontecer a qualquer momento, porque não falta mais nada para acontecer. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Para nós ia ser bom que começasse amanhã ou depois, para a gente subir logo e estar com Cristo, ser arrebatado. Mas para Deus, 10 anos não é nada. 50 anos, 100 anos não é nada para Deus. Deus é eterno. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Então, para Deus, o que são 500 anos? Para nós é muita coisa, mas para Deus não é nada. Pastor, o arrebatamento pode ser daqui a 500 anos? Pode ser. Aí tem esse grupo que entende que vai ser na metade. Tem um outro grupo que entende que o crente, a igreja, passará pela tribulação. E somente no final serão arrebatados. Esses são os pós-tribulacionistas. Por quê? Eles acreditam que a igreja será arrebatada, levada ao céu, pós-tribulação, depois de passar o período da tribulação, tá bom? É um outro grupo. Também tem teólogos bons, crentes respeitados, pastores respeitados, que creem nessa visão. Nós não temos nada contra essas pessoas, mas nós entendemos que não é a visão mais correta, não é a interpretação mais correta dos textos bíblicos, é o que nós entendemos. Bom, então aqui, irmã Désia, eu vou dar algumas razões pelas quais eu creio que nós seremos arrebatados o quê? Antes da tribulação, antes do pau torar, né? Antes da perseguição começar, do período tribulacional começar. Então, quais são essas razões? Pastor, por que você acredita que a igreja não vai passar pela tribulação? E uma boa pergunta é que, e eu me fiz essa pergunta no seminário, eu fiz para professores meus. E é bom vocês fazerem essa pergunta, é honesto. Nós temos dúvidas. Então, é uma boa pergunta, sabe qual é? Agora eu vou deixar a irmã com uma pulga atrás da orelha. Quer apostar? Vou fazer uma pergunta, você não vai saber me responder. Por que Deus, ao longo de toda a história da igreja, que já tem 2000 e poucos anos, desde o Pentecostes até hoje, porque Deus permitiu que os nossos irmãos em Cristo do passado sofressem perseguição, morte e angústia? E por que nós nos livraríamos disso? Porque Deus não poupou os crentes da boca do leão no passado, e porque Ele pouparia a igreja da tribulação que acontecerá no futuro? É uma boa pergunta, não é? Não é uma pergunta boa? É uma pergunta honesta. É difícil, porque assim, nós somos especiais, melhores do que os que morreram perseguidos, melhores do que os que Nero matou, que os apóstolos que Nero decapitou. Eu também acho que eles são melhores que nós.
Então, e melhores do que a igreja no futuro, quando a tribulação vier. A gente não sabe se vai ser a nossa geração, pode ser a igreja do futuro, a gente não sabe. Pode ser os nossos filhos, nossos netos, nós não sabemos. Mas os nossos filhos e netos serão crentes melhores do que Paulo, do que Pedro. Irmã, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Morreu assim. Tiago foi morto à espada, está lá em Atos. Paulo foi morto decapitado. E tem outras mortes mais, né? Todos os apóstolos de Jesus foram mortos, não de morte morrida, mas de morte matada. Eles foram assassinados. O único que não foi assassinado foi João, que já velhinho, ele foi exilado pelo governador Domiciano, lá na ilha de Pátimos, aonde ele recebeu a revelação de Jesus, o Apocalipse. E ele escreveu o Apocalipse. João estava lá, velhinho na ilha, preso lá na ilha, e recebeu a revelação de Jesus, né? E escreveu o Apocalipse. Ele estava lá. Todos os outros apóstolos morreram assassinados, menos João. João morreu de velhice. Deus foi bom com João, né? Deixou ele morrer velhinho, né? Mas João sofreu muito. João sofreu muito. Bom, e aí é uma pergunta válida, não é, irmã Décia? Por que Deus permitiu que os nossos antepassados sofressem no Coliseu, fossem comidos por leões? Por que Deus permitiu que mulheres grávidas crentes fossem mortas com a espada na barriga só porque eram crentes? E o que faz nós acharmos que conosco será diferente no futuro? Por que Deus não vai permitir isso de novo, se Ele já permitiu no passado? Nós não somos super crentes, um grupo especial, a igreja especial, a igreja moderna. Não, não é. Não é. Então, é uma pergunta honesta. É uma pergunta que nós temos que nos fazer, e é uma pergunta completamente válida. A gente tem que pensar nisso. E muitos dos nossos, das pessoas, dos teólogos, pastores, crentes, que não concordam com a nossa visão, eles se perguntam essas coisas. Eles perguntam isso para nós, num debate. Eles falam, por que você acha que Deus não poupou Paulo e Pedro e vai poupar você, bonitão? Por que você vai ser arrebatado? E aí muitas vezes a gente não sabe responder. Bom, isso me incomodou durante o período do seminário, essa pergunta. E com o tempo a gente desenvolve algumas respostas para isso. Então eu quero ver com a irmã hoje respostas para essa pergunta. Vamos entender por que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Primeiro ponto. Nós vamos ver alguns argumentos. Esse é o primeiro argumento. Abra lá sua Bíblia, irmã Désia, para Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E aí, Lígia, sabe responder essa pergunta? Não, porque Deus não poupou os santos do passado da perseguição, da morte e do sofrimento, e vai poupar os santos do futuro. Por que a igreja vai ser arrebatada? Se Deus não poupou Paulo, por que você acha que você vai ser poupada da tribulação? Paulo não era a igreja? Então... não responde a pergunta. Tem aquela... Teve uma mulher famosa grávida que morreu, né? No Coliseu, acho que ela estava grávida. E ela entregou a sua vida, e ela e seu filhinho morreram ali naquele dia. Por que Deus não poupou ela? Ela fazia parte da igreja, da noiva de Cristo. Então vamos entender isso. Vamos entender isso agora. Apocalipse 3, versículo 10. Irmã Désia já abriu, né? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Essa versão minha, eu acho que é a corrigida fiel. Abriu bem na página, ó. Rapaz, se eu quisesse fazer isso, eu não tinha feito. Vamos lá. Então eu falei Apocalipse 3,10, não foi? Isso. Então, versículo 10 do capítulo 3. João aqui está escrevendo as palavras, irmã Désia, do próprio Jesus.
Então Jesus está narrando e João escreveu isso depois. Aqui são palavras do próprio Cristo, que João transcreveu, né? Jesus está falando à igreja de Filadélfia. Era uma das igrejas ali da região da Ásia Menor. Obrigado. Pode descer agora, tá bom? Desça, Tetel, por favor. Obrigado. Então, obrigado. Sim, vai lá para a mamãe agora, tá bom? Vai lá. Ele perde o foco. Ele é assim, ele faz um negócio e perde o foco. Bom, então, Jesus estava falando à igreja de Filadélfia, que é uma das igrejas da Ásia Menor ali. A cidade de Filadélfia era localizada a cerca de 45 quilômetros de Sardes, outra cidade. Essa cidade foi fundada pelo rei Átalo em honra a seu irmão e é conhecida como cidade do amor fraternal. Parece ter sido uma igreja fiel, pois o Senhor muito elogiou, sem mencionar sequer uma palavra de reprovação relativa a ela. Então foi uma igreja fiel, Filadélfia. Jesus não traz palavras de exortação, palavras duras contra essa igreja. Ele faz com as outras. Contra essa ele não faz nenhuma menção à reprovação. Então parece que era uma igreja muito santa, os membros eram fiéis de fato a Jesus. Não se parece em nada com a maioria das nossas igrejas modernas. Essa igreja aqui parece que era uma igreja formada de crentes fiéis, que foram fiéis a Jesus até o fim de suas vidas. Tá bom? Então, no versículo 10 desse texto do capítulo 3, Jesus fala assim para a igreja: como guardastes a palavra da minha paciência, né? A minha versão está assim: também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Bom, então nós entendemos, irmã, que esse texto fala para a igreja de Filadélfia, mas também possui implicações para a igreja de todos os anos, todos os períodos. Nós podemos aplicar esse texto para nós hoje, de forma que nós entendemos que essa palavra, e a outra versão, eu não sei como está a versão da irmã, mas outra versão diz assim: guardará na hora da tribulação, né, da provação. Como é que está aí? Do jeitinho que está a minha? Tá bom. Então está certo. Então ele fala aqui que eu também te guardarei na hora da tentação. Outra versão diz assim: eu guardarei na hora da provação. Provação. E essa palavra tentação aqui, traduzida como tentação na nossa Bíblia, em outra versão tem provação. Essa palavra, segundo o dicionário chamado Lounida, do Novo Testamento de grego, essa palavra, ela pode dizer, ela não significa guardar de proteger. Jesus não vai guardar, ele também eu te guardarei, né? Esse guardarei aqui, ele não significa guardar de proteção, mas ele significa guardar de retirar. Então você pode entender esse texto assim: Jesus diz que eu retirarei na hora da provação, na hora da tentação. Que tentação e provação é essa, Jesus? Ele continua dizendo: na que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou provar os habitantes que vivem na terra. Irmã, então a partir desse texto, nós entendemos que Jesus fala aqui para toda a igreja, ao longo de toda a era da igreja, dispensação da igreja, que Jesus vai vir um tempo de tribulação tão grande, que vai atingir todo o mundo, vai ser global, e vai provar os habitantes, os homens, todos eles que habitam na terra. Isso, e Jesus fala que esse tempo vai chegar, ele vai vir, ele está apontando para o futuro. Olha, esse período de tempo, essa provação vai chegar ainda, ela virá. E eu vou livrar vocês disso. Eu vou, segundo o dicionário que eu citei, né, do Novo Testamento, ele vai retirar os crentes desse período, a sua igreja desse período. Então, esse texto é um dos textos
que me levam a crer que a igreja será livre, né? Será livrada, arrebatada, retirada no momento da tribulação, tá bom? É um dos textos. É um bom texto, eu diria. É um bom texto. Mas tem outros argumentos, esse é um dele, né? Então, eu botei aqui, escrevi no nosso livro, que vai virar uma apostila para vocês. Essa é uma ameaça externa, essa provação que virá sobre o mundo, é uma ameaça externa pelo qual o mundo passará. Esse texto também pode ser aplicado a nós, crentes da igreja de todas as eras, pois a provação que virá sobre o mundo, de forma tão intensa, será somente para aqueles que não depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Se Cristo promete àqueles irmãos ali, né? Se Cristo promete àqueles crentes que eles não iriam passar por esse período, por essa provação, por essa dificuldade, por essa tentação, ele vai cumprir essa promessa. Ele vai cumprir essa promessa. Então, se ele promete isso, ele vai cumprir. Então, essa é a primeira razão, irmã, pela qual nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. Um outro motivo, segundo aqui hoje, pelo qual eu creio, e nós dispensacionalistas, pré-tribulacionista é o quê? É pré-tribulação. Antes, a palavra pré quer dizer antes. Então nós seremos arrebatados antes da tribulação, pré-tribulação. Nós cremos, nesse segundo motivo também, que eu vou apresentar agora, que também é um bom motivo, que o arrebatamento será antes da tribulação. Por quê? Porque se nós usarmos o método de interpretação bíblica, histórico-literal ou literal, se você pegar o Apocalipse e lê-lo do começo ao fim, do primeiro capítulo até o último, de forma literal, sem trazer aplicações vagas, aplicações simbólicas ou espirituais para o texto. Por exemplo, Jesus vai reinar um dia. Mas ele reina no meu coração já. É isso que quer dizer? Não, ele reinará, ele descerá e reinará no trono de Davi. Não, mas o trono de Davi fica no céu, não fica aqui na terra. Não, Davi foi rei na terra, não foi rei no céu. Então ele reinará no trono de Davi na terra. Então, se nós tivermos essa interpretação literal, ler e entender que o texto diz justamente aquilo, sem sair daquilo que você está lendo, você vai entender que Apocalipse é dividido da seguinte forma. Eu vou desenhar aí para o irmão. Então, Apocalipse é desenhado assim, irmão. Desenho. O capítulo 1 descreve o passado, porque aqui João vai narrar o que aconteceu com ele durante a visão que ele recebeu de Cristo. Aqui vai acontecer isso. Então descreve o quê? João vai dizer o que aconteceu quando ele viu Jesus. Então isso já, na nossa época, nós estamos olhando para onde? Para trás. Isso já aconteceu com João. Isso vai ser mostrado lá no capítulo 1. Tá bom? No capítulo 2 e 3. Capítulo 2 e 3. Nós temos o presente de João. Quando João ainda estava vivo, Cristo escreve para as igrejas da Ásia Menor, ali da região. Então são 7 igrejas, as cartas da igreja. Então isso aqui seria o presente. Ele escreve para aquelas igrejas e também para nós. Nós vimos que a aplicação lá do que Jesus falou e Paulo e João escreveu, com Paulo na cabeça, né? Mas não é Paulo. Do que Jesus falou e do que João escreveu lá para a igreja de Filadélfia, serviu para a igreja de Filadélfia? No passado serviu, mas serve para nós hoje também sim, porque nós estamos nesse período da igreja. Aquilo ali traz lições, aplicações para a época da igreja, para a dispensação da igreja. Então seria o presente, capítulo 2 e 3. Encaixaria o nosso grupo aqui também. Nós estamos nesse período, capítulo 2 e 3.
Do capítulo 4 até o final, 22, irmã, olhe bem, é a maioria do livro, é a maior porção do livro. 4 a 22, são muitos capítulos, é praticamente o livro inteiro. Ele descreve o quê? O futuro. Então vou anotar aqui, capítulo 4 até o 22. Então nós temos o futuro. Se você crê numa interpretação literal de Apocalipse, que o livro tem um começo, um meio e um fim, e que é uma linha do tempo cronológica, então você entende que do capítulo 1 ele vai do passado, ele passa pelo presente no 2 e 3, e ele vai para o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem irmãos nossos, crentes em Cristo, que creem diferente. Eles creem que Apocalipse é interpretado em looping, em círculos. Então, por exemplo, capítulo 1 até capítulo tal fala de uma coisa. Aí o capítulo X até o Y, ele repete aquela coisa. E o capítulo Y até o capítulo Z, ele repete a coisa do primeiro e do segundo porção. Então o livro funciona em círculos, dando voltas. Entendeu? Nós não entendemos assim. Nós entendemos que é um processo que tem começo, meio e fim. Isso é a interpretação literal de Apocalipse, leva você a isso. Que Apocalipse começa aqui, com a visão de João, né? Ele passa aqui pelo período das igrejas, as cartas, né, às igrejas, capítulo 2 e 3, e ele segue para o futuro, que ainda não chegou. Porque essa palavra, a palavra futuro significa justamente isso, ainda não aconteceu. Então, a partir do capítulo 4 até o 22, nós vemos ações de Deus, de Cristo, acontecimentos históricos que ainda não aconteceram. Irmã, pastor, você disse para mim que você daria uma razão pelo qual nós cremos que somos arrebatados antes da tribulação. Que razão é essa? Eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Na época de João, nós vemos a visão de João ali no capítulo 1. João fala de Cristo. É nesse capítulo aí que João fala que Jesus vem com na sua boca saiu uma espada de fogo, uma espada afiada. Os seus olhos brilhavam como chama, como fogo, né? Na sua coxa tinha escrito, né? Acho que o texto diz Rei dos Reis, Senhor do Senhor, algumas coisas assim. E ele brilhava como o sol ao meio-dia, né? Então Jesus descreve o Senhor como um Senhor poderoso, como um rei vitorioso, cheio de poder. João não descreve Jesus como aquele que morreu na cruz, cansado, suado, ferido, cuspido, cheio de sangue. Não, um Jesus sofredor. O Jesus que João vê não é mais o Jesus sofredor da cruz. A cruz está vazia, irmãos. O Jesus que João vê é o Jesus glorificado e cheio de poder e glória. É completamente poderoso, irmão. Completamente poderoso. É o Jesus que é rei e que ele vai voltar para instaurar o seu reino na terra. É esse Jesus que João vê. Isso acontece aí no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, nós vemos as igrejas, como eu escrevi aqui em cima, né? Eu vou escrever aqui embaixo só para ajudar. Capítulo 2 e 3. Então imagine que essa aqui é a linha do tempo, né, de Apocalipse. Ó. Essa seta bonita aí, ó. É a linha do tempo de Apocalipse. Então, a igreja é citada no capítulo 2 e 3, não é? A igreja é citada. Só que tem um problema. Do capítulo 4 até o 22, nós não vemos mais menção sobre a igreja. Isso aí. Então, quando nós falamos do futuro, nós não vemos mais menção sobre a igreja. A igreja vai aparecer, na verdade, deixa eu me apagar aqui, no capítulo 19. E apaguei demais, espera aí.
no capítulo 19, irmã Désia, a igreja aparecerá no capítulo 19. Irmã, são muitos capítulos. São que 15 capítulos, né? Que falam a respeito do futuro do mundo, das coisas que estão por vir, do futuro das nações, do futuro da ação do anticristo, das ações de Satanás, das ações do Cordeiro, que é Jesus, dos selos se abrindo, das taças se derramando, das trombetas tocando, da vitória de Deus, e nós não vemos do 4 ao 19 menção sobre a igreja. E a pergunta que eu faço a você, irmã Désia, é por quê? Eu tenho uma resposta. Bingo! Aê! Muito bom! Por quê? Porque não tem menção sobre o futuro? Porque nós não vamos estar aqui na terra. Esse tempo, do 4 ao 19, irmãos, esse tempo fala a respeito da tribulação. Esse capítulo 4 ao 19 vai falar da tribulação, que são esses 7 anos, que vai estar acontecendo aonde? No céu? Não, vai estar acontecendo na terra. Então ele vai descrever coisas que acontecem na terra, e nós não vamos estar aqui, não vamos. Pastor, mas ele fala do céu nesses capítulos? Sim, ele fala dos anjos louvando ao Senhor, do Cordeiro que se senta ao lado de quem estava no trono e abre o selo, lá no capítulo 4 vai falar isso, capítulo 5 dos anciãos. Então, notem, irmã, note que a igreja não é citada aqui na terra, nesse período. Por quê? Pelo simples fato que ela não estará aqui. É simples. Você lê até o 3, né? Eu vou saber depois, né? No 4. Vai ler até o 3, né? Mas olha, mas deu para entender? Dá para entender, né? E não é tão difícil, é simples de entender isso. Então, um teólogo muito famoso chamado Carlos Oswaldo Pinto, ele disse o seguinte: a igreja de Jesus Cristo é notória por sua ausência. Do capítulo 4 até o 18, ali 19, é notória, é notável a ausência da igreja de Jesus na terra. Os textos não falam isso, não falam nada sobre isso. E aí, ele continua, né? No qual são descritas as bodas do Cordeiro. No capítulo 19, então, a gente vê a primeira menção da igreja depois do capítulo 3. É o capítulo 19, que fala o quê? Sobre as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? A festa de Jesus com sua igreja no céu. A grande festa de casamento, né, de refeição, são as bodas do Cordeiro. Então, ele continua: a força da ira de Satanás se concentra contra os agioi, né? Uma vasta multidão de todas as nações serão os santos. Essas pessoas serão os salvos durante o período da tribulação. Então, Satanás vai concentrar suas forças para esse povo que ficou e se converteu depois que a igreja já foi. O texto vai falar os agioi, que são os santos em grego, hagioi, né? Então, Satanás vai se concentrar contra esses e especialmente contra a nação de Israel. Então, Satanás, durante a tribulação, ele vai mirar quem? Quem será o alvo de Satanás para destruição? A nação de Israel e os santos que estiverem na terra, convertidos depois do arrebatamento da igreja. Tá bom? Essa é outra razão que nós cremos que nós vamos subir antes da tribulação. Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, aí você pode perguntar para mim: pastor, mas você não passa na sua cabeça a possibilidade de você estar errado? E eu vou dizer: sim, eu posso estar errado. Apocalipse, irmã, e a escatologia, ela abre algumas portas de interpretação. Eu acabei de falar que tem irmãos crentes, pastores, teólogos, que interpretam essa questão do arrebatamento de formas diferentes. Uns acreditam que vai ser arrebatado no final da tribulação, outros no meio, e nós cremos que vai ser antes da tribulação. Isso é questão de salvação? Não. Para eu crer, para você ser salvo, você tem que crer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não, negativo. A salvação é pela fé em Jesus, pela graça, por meio da fé. Essas questões é o que nós chamamos de questões secundárias.
E quanto a isso, irmãos, não tem problema crer de maneira diferente. Você pode estar aí sentado, Francisco, e crer que você vai ser arrebatado depois da tribulação. Não tem problema nenhum. Eu só vou desejar boa sorte para você, porque eu creio que eu vou antes. Ah, mas quando é, pastor, que nós vamos saber 100%, com 100% de certeza, quem está certo? Quando a gente estiver no céu. E aí eu peço a Deus para que a gente vá antes da tribulação e você chegue lá e fale assim: ah, eu estava errado. Ufa, ainda bem que a gente veio antes, hein? Porque evitou sofrimento, né? Evitou sofrimento. Pode ser que eu chegue no céu e descubra que eu estou errado. E aí tenha passado uns bons bocados aqui, né? Sofrido, perseguido, açoitado, preso, morto pelo anticristo e seus servos. E eu chego lá no céu e bato nas costas do Francisco assim e falo: meu irmão, foi dureza, hein? Eu estava errado. Bom, ainda bem que aqui no céu a gente sabe quem estava certo e tudo vai se acalmar. Então, irmãos, brincadeiras à parte, isso não é uma questão de salvação, é uma questão de interpretação sobre escatologia. A escatologia, ela permite diferenças de interpretação suaves, assim. Algumas não tão suaves, mas ela permite diferenças de interpretação que não são heresias, tá bom? Eu não posso chamar um pós-tribulacionista de herege, eu não posso. Assim como ele não pode me chamar, o pré-tribulacionista, de herege também. Não posso. Então não são coisas que envolvem as bases, os fundamentos da fé. Não são. São questões que nós chamamos de secundárias. É diferente de, por exemplo, a irmã Désia um dia começar a pregar que Jesus não é Deus. Isso é o quê? Isso é uma heresia. Por que heresia? Porque isso é um ataque contra as doutrinas básicas da fé cristã. Se você não crê que Jesus é Deus, então você não crê que Ele morreu pelos seus pecados. Porque somente alguém sendo Deus poderia pagar os meus pecados na cruz. Se você não crê que Jesus é Deus, você tem um problema na salvação, na soteriologia da Bíblia. Você tem um problema com a segunda pessoa da Trindade, com a Trindade de Deus. Então, doutrinas básicas são afetadas por isso. E se você não crê que Jesus é Deus, você não pode dizer que é cristão. Você não pode. Entendeu? Agora, pastor, eu não creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tudo bem, você vai continuar sendo cristão. Você crê que em Jesus como Salvador? Sim. Você crê que Jesus é Deus? Sim. E que Ele veio e morreu na cruz pelos seus pecados? Sim. Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Ressuscitou? Sim. Você crê que Ele voltará um dia, a segunda vinda, e voltará? Creio. Inclusive, irmãos, deixa eu só terminar com isso. Todas as visões a respeito do futuro da igreja, que nós chamamos de visões escatológicas, todas elas creem que Cristo vai retornar um dia, na sua segunda vinda. Então, Cristo veio, a primeira vinda foi quando? Quando nasceu, lá na barriga de Maria, bebezinho. Quando Ele se encarnou, Filipenses 2, 6 a 11. O esvaziamento de Cristo, não é kenosis. Então, Ele se esvaziou, se tornando um homem, como um de nós. E nasceu bebezinho, cresceu, trabalhou, teve seu ministério de 3 anos, morreu e ressuscitou e subiu ao céu e hoje está com Deus. Então, Ele subiu e está lá. Ele ascendeu aos céus. Todo crente, independente da sua visão escatológica, ele crê que Jesus está lá e um dia retornará. Só que nós cremos que Ele, antes do seu segundo retorno, da sua segunda vinda, Ele virá até os céus para arrebatar a igreja. Ele não vai descer e encostar, exatamente. No arrebatamento, Ele não descerá e encostará os seus pés na terra, não. Ele virá até as nuvens. 1 Tessalonicenses vai dizer isso. A gente vai estudar isso próxima semana, tá bom? Pastor, a segunda vinda, Ele vai fazer o quê? Aí sim, Ele virá e tocará o pé na terra. Ele virá e descerá a terra novamente. É a segunda vinda, tá bom? Então, qual é a disputa aí dos teólogos, dos pastores? É esse período entre a primeira e a segunda vinda, ali mais perto do final, né, mais perto da segunda vinda. O que vai acontecer antes de Jesus voltar? É ali que estão as diferenças de interpretação.
Mas para você ser considerado um crente, um cristão, você precisa crer na segunda vinda, na primeira e na segunda vinda, tá bom? Pastor, não creio em arrebatamento. Eu creio que Deus nem vai arrebatar a igreja. Por exemplo, os aliancistas creem assim, que a igreja não vai passar pelo arrebatamento, não tem isso. Tudo bem, não tem problema. Você não deixa de ser crente por isso. Você crê na segunda vinda? Nisso nós cremos, que ele vai vir realmente um dia e pisar aqui. Tudo bem, então, tá certo. Então tá bom. Entendem? Então é isso, irmãos. A próxima semana nós vamos estudar o texto de 1 Tessalonicenses 4. Aí é do... Deixa eu só ver aqui. Do 14 até o 18, se eu não me engano. 14 a 18. Ou 14 e 15, né? Tá bom. Vamos orar para encerrar e poder tomar um cafezinho. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom, nós te louvamos pela salvação. Obrigado, Deus, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, nos ajude a interpretá-la de maneira fiel, santa, reta, justa, que nós possamos interpretá-la de maneira honesta, Deus, e buscar o real significado do texto, pelo menos nos aproximarmos da real intenção do autor ao escrever o texto. Nos ajuda, Deus, e que esse texto traga aplicações para as nossas vidas, que faça morada no nosso coração e nos ajude a ser crentes melhores, esperando o futuro, a glória vindoura que virá quando Cristo buscar a sua igreja e posteriormente quando retornar na sua segunda vinda para implantar o seu reino milenar aqui na terra. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.